Olá, pessoal, bem-vindos ao Cardio Beats, podcast onde batemos um papo descontraído e informativo com os maiores especialistas de cardiologia do país. Eu sou José Alencar. Hoje a gente tem aqui um convidado especialíssimo, a doutora Cecília. Cecília, que é Fellow em Dislipidemia no INCOR, né? Uhum. Bom, hoje a gente vai falar sobre LPA. É um tema que para mim também é novidade, né? Acho que tem muito do que a gente atualizar aqui. E eu começo perguntando, Cecília, para a gente começar, né? Para situar quem está ouvindo a gente e Uhum. assistindo a gente, né? Uhum. O que é LPA e qual é a importância de medir isso na prática clínica? Uhum. Tá, então um prazer. Obrigada aqui novamente por estar aqui. Estou muito feliz. Então, assim, tentando situar todo mundo aí sobre o que é a lipoproteína, que tem sido uma coisa que tem sido muito falada atualmente na área da dislipidemia. Então, a gente tem primeiro o LDL. O LDL nada mais é do que uma partícula, né, lipídica ligada a uma apolipoproteína B100, certo? A lipoproteína A, ela é também uma partícula com uma apolipoproteína B100 ligada a uma apolipoproteína Azinha minúscula. Por isso que ela é chamada LPAzinha, que a gente chama carinhosamente, né? Então, essa partícula é isso. Essa apolipoproteína A ligada à ApoB100, ela é a grande questão aí, a grande vilã, né? Porque ela é formada por estruturas denominadas Kringles. Isso é bem interessante porque são estruturas proteicas denominadas Kringles, que Kringle é um biscoito dinamarquês. Então, eles falam que essas estruturas são semelhantes a esses biscoitos. Que legal. É. Então, esses Kringles, eles são parecidos aí com o plasminogênio. O plasminogênio tem Kringles de 1 a 5. E a polipoproteína A tem os Kringles 4 e 5, que são muito semelhantes aos plasminogênio. E aí tá uma das explicações porque essa molécula é tão trombogênica, pela semelhança, pela similaridade estrutural mesmo com o plasminogênio. E aí, o que que acontece? Esses Kringles, eles são produzidos, o Kringle 4 tipo 2, ele é produzido, tem uma herança genética. Então, assim, a quantidade de quanto eu vou produzir é determinada geneticamente. Cada um tem o seu valor referência. Isso não vai mudar conforme o ambiente, conforme a questão comportamental, é algo estático. Então, nenhum medicamento que a gente usa atualmente vai reduzir a LPA. É uma coisa que você nasce com isso e pronto. Então, essa é uma das coisas mais interessantes dessa partícula. E a quantidade de repetição de Kringles em cada pessoa é o que vai determinar o quanto de LPA que a gente vai ter. Então, os Kringles tipo 2, a gente pode ter de 1 a 40 cópias. Quanto mais cópias a gente tiver dessa poliproteína, quanto maior ela for, mais ela vai demorar para ser produzida. Então, menor a quantidade. Então, tem aí uma relação inversamente proporcional entre o peso da molécula e a concentração. Porque se eu tenho um peso maior, eu vou demorar mais para ela produzir, então eu vou ter uma concentração menor. Concentração sérica, Exatamente, né? isso. Quando for medir, né? Sim. Exatamente. Aham. E uma coisa interessante é porque a gente tem dois jeitos de fazer essa medição, né? Então, a gente pode fazer em miligramas por decilitro, que é o que a gente mais vê nos laboratórios, ali na residência é o que a gente vê, né? Tá. Ou nanomol por litro. É interessante porque miligrama por decilitro vai estar falando a respeito da massa. Então, a massa é muito heterogênea nas pessoas. Mas o nanomol por litro está falando a respeito das partículas. Então, ainda tem uma heterogeneidade entre os laboratórios na Sim. questão dessa aferição. Não tem consenso. Exatamente, assim, o ideal seria um nanomol, mas alguns laboratórios têm miligrama por decilitro. E a gente faz como essa conversão, né? Multiplica por 2,5. De miligrama por Tá. decilitro para nanomol por Tem litro. uma constante para ajudar. Exatamente. Tá. Na verdade, sim, é algo bem aproximado, Sim, sabe? Bem grosseiro, imagino. mas ajuda. É a cara de uma ciência nova, né? Tem que padronizar para até para Exatamente. virar mais lei, né? Aham, Aham. sim. E aí, essa questão ainda que é interessante é porque ainda não existe um valor de referência fixo para dizer o quanto ela seria perigosa. Tem as diretrizes brasileira, europeia, canadense, elas pontuam aí alguns valores, mas isso é algo não concordante entre elas, né? Sim. Então, assim,
para a nossa diretriz, a gente coloca maior que 50 miligramas por decilitro, ou maior que 125 nanomol, fazendo a conversão por litro. E aí que estão, quando que a gente ia pedir, né? Será que a gente deve pedir sempre? Na nossa diretriz de dislipidemia, a última que tem de 2017, não é dito como sendo um consenso. A gente não vai ficar pedindo para todo mundo. Mas também em 2017 isso já era um tema tão estudado quanto Pois hoje. Acho é, que a diretriz justamente. já está um pouco mais velha, Não, né? com certeza. E é algo que vai ser mudado. Com certeza a gente acha que isso vai ser modificado. Até porque na canadense de 2021 e na ESC de 2019, eles colocam os valores, eles colocam que você tem que fazer pelo menos uma vez na vida. Então, é uma coisa que vai começar a ser pedida cada vez mais. E como não muda, então, é para fazer uma vez só? Não Pois precisa é. ficar repetindo? Isso é uma coisa interessante também, porque até alguns artigos sugerem que haveriam situações em que você poderia aumentar. Então, por exemplo, é uma proteína de fase aguda, assim como uma PCR, uma aptoglobina, ela poderia aumentar também em situações de estresse inflamatório, ou reduzir quando teria um abuso de esteroides ou uma doença hepática. Mas, a princípio, ela seria estável, então não teria muito por que você ficar pedindo e seriando que nem um LDL, entendeu? Entendi. Então isso é uma coisa interessante. E uma coisa assim, você falou que quanto maior o peso, menor a concentração. E quanto maior o peso, seria aqueles que têm mais Kringles, né? Exatamente. Então, se tem mais Kringles, como menor seria a concentração, esses valores são mais baixos, portanto. Então, não é ter os Kringles que deixa essa molécula mais trombogênica, não é? É que a questão é que se você produz mais Kringles, você vai ter moléculas, que nem eu disse, mais difícil de produzir, então, em menor quantidade. Então, vai penetrar menos na íntima. Então, você teria menor heterogeneidade por isso. Entendi. Pela questão da demora da produção mesmo. Ok, tá? ok. É legal lembrar que é uma molécula, isso também é interessante, que ela é produzida no fígado e ela não tem a mesma afinidade pelo receptor de colesterol do que o LDL, do que o LDLR. Então, por isso que a gente vai dar a estatina e não vai ver que pode não abaixar tanto, né, quanto um colesterol, porque a lipoproteína não tem tanta afinidade pelo LDLR para ser reciclada. Então, ela fica mais tempo na circulação também. Então, essa heterogeneidade também decorre um pouco disso, né? E já tem estudo clínico mostrando, assim, que há mesmo uma consistência? Alguém que tem esses valores, portanto, mais elevados na coleta sérica, depois vão evoluir com mais desfecho cardiovascular? São estudos grandes, assim, um follow-up longo? Dá pra gente já ter essa associação mesmo? Sim, assim, estudos observacionais, né? Até do UK Biobank de dezembro de 2023, que foi uma população de mais de 30 mil pacientes. E aí demonstra que pacientes que tinham LPA elevada, inclusive os pacientes que tinham LPA elevada eram em menor número. A curva de distribuição da LPA ela é para a direita. Então, assim, maior parte da população tem LPA normal. Sim. E aí demonstrou que essas pessoas que tinham LPA elevada, elas tinham maior taxa de MACE, infarto do miocárdio não fatal. Então, tem essa relação, sim. Tá, já é conhecido. Por Sim. isso, talvez realmente valha a pena. Agora eu fico pensando assim, tá lá, sabemos, é um marcador, mas a gente não tem o que fazer, né, com ele. Ou tem algum estudo, assim, já pensando, vamos atacar esta molécula, existe alguma coisa assim? Pois é, aí que estão entrando as novas moléculas, né? A gente sabe que as estatinas até inversamente, elas podem aumentar a LPA de 10 a 20%. Então, não são as principais drogas, as estatinas não atuam na redução da LPA. Tem alguma estatina que mais do que outra, ou menos? Já sabe isso ou ainda está incipiente? A princípio, qualquer uma. Tá. E é bem variável, né? De 10 a 20. Então, Sei. é algo que depende de pessoa para pessoa também. Sei. E os inibidores de PCSK9, eles também reduzem a LPA, só que eles não são drogas que são usadas para isso. Então, eles têm a redução de LPA como uma consequência. A gente não vai dar inibidor de PCSK9 porque a gente tem o objetivo de abaixar a LPA.
E aí que vem as novas drogas, que são os pequenos RNAs de interferência e os oligonucleotídeos antissenso, né? Que os principais dois estudos de fase 3 agora, o Horizon e o Ocean, que estão estudando essas drogas, o Pelacar 100 e o Olpasiran. É, então, assim, Fala mais delas. Assim, são moléculas que vão atuar na redução. Então, o pequeno RNA de interferência, né? Ele vai se inibir ali, ele vai silenciar o gene do LPA. Então, a LPA, ela não vai ser mais produzida, digamos assim. Tem até esses estudos provando que ela quase 100% de redução. Isso seria maléfico? Será que a gente reduzir a LPA e chegar a zero seria ruim? Tem até alguma suposição de que poderia estar associada a um aumento de diabetes, né? Mas não é algo que a segurança, a princípio, tem segurança nesses Tá. estudos. Esse é um estudo de fase 3 que está ocorrendo agora, né? Exatamente. Tá, tá. O Ocean e o Horizon, Certo. tá? Eles provam que a LPA é reduzida com esses medicamentos, com Certo. sucesso. Agora, eles vão ser continuados, né? O fase 2 que provou. Sim, e fase 3 ela deve Agora, ser o fase extinta. 3 vai que ver se isso vai Aham. ter relação ou não com desfecho cardiovascular. E é a Uhum. grande novidade que vem aí nos próximos anos, Legal. 2024, 2025. E tem ainda outros dois de fase. Que estão em fase 2 agora, né? Que tem o Muvalaplin, que é um inibidor de lipoproteína oral. Então, porque esses outros que a gente tem agora são parenterais, né? Então, isso é uma grande questão Sim, que vão ser mais caros, mais difíceis. total, sim. E o Muvalaplin, ele é um inibidor de lipoproteína A oral. Então, ele atuaria na inibição da ligação da polipoproteína B100 com a ApoA, que é o principal mecanismo de formação ali da LPA. Então, já foi feita a fase 1, já comprovou que tem tolerância, Uhum. segurança, e agora ele vai para a fase 2, esse estudo. Tá. Vamos lá. Resumindo essas novas drogas que você falou, tem o do microRNA, como é que é? Isso, De o RNA de interferência. pequeno RNA de Pequeno RNA de interferência, interferência, isso, tá? Que esse seria para LPA, não é? Você falou uma exatamente. outra classe também. Tem o oligonucleotídeo antissenso, que Aham. também é Mesmo um jeito objetivo. de silenciar o RNA. Silenciar isso, você vai lá, se gruda a uma parte específica do RNA que produziria o LPA Uhum. e inibe a transcrição daquela parte para formar a proteína do LPA. Sim, entendi. Então também o objetivo é reduzir a LPA, né? Quer Exatamente. dizer, né, é aquela coisa, a gente vai estar deixando de olhar para o LDL, né? A gente olha para. Tem mais um foco agora para a gente observar e tentar reduzir Exatamente. MACE baseado nisso. E Sim. aí você falou mais duas, né? Classes agora, ou Isso pelo menos uma classe com na dois verdade, fármacos. aí eu falei do Muvalaplin também, que é o oral, que seria o oral Ah, entendi. Que é. que ele atuaria na... É como se ele cortasse a ligação entre a ApoB100 e a ApoA, Uhum. que é o mecanismo pelo qual Forma a o LPA. lipoproteína A. Sim, sim. Sei. E aí o fase 3 que está saindo é esse primeiro que você falou, mas ainda sem resultado, né? Sim. Certo. E tem Uhum. mais droga, saindo um pouco de LPA, tem mais coisa sendo estudado em lípides nesse momento? Porque a gente teve um boom recente, né, dos inibidores PCSK9, Sim, aham, e acho que agora a gente está vivendo talvez um novo boom, não sei se dá para falar assim, que aham, é do sim, LPA, ou não. sim. Sim, é, é que como a gente não pedia muito antes, acaba que a gente está descobrindo isso agora também, né? Hum, Então, por isso que tem estudos que estão. Se a gente está pedindo mais, a gente está descobrindo mais se abaixar vai causar algum efeito, algum sei. benefício ou não. É, Enfim, e outra coisa interessante é que, assim, às vezes a gente começar a dar estatina, não vai abaixar o LDL, aí a gente fica ali em cima, vê que o paciente tem um risco residual alto, né? O LDL nunca tá na meta, apesar dele tá com inibidor de PCSK9, tá com estatina, tá com ezetimibe, por que será? Hum, Às vezes é porque por trás daquele LDL tem uma LPA que a gente não tá conseguindo abaixar, sei. né? Então, isso é interessante também. A lipoproteína A, ela ela é uma justificativa aí de um risco residual alto de um paciente que eu talvez não esteja conseguindo colocar na meta, sabe? Uhum, Então, será que esses pacientes se beneficiariam também desses inibidores de sei, lipoproteína A, né? sei, sim. Então, Uma espécie assim, pelo que eu estou entendendo que você está falando, seria uma espécie de
novo Improve-It depois, né? Para tentar ver se a associação da estatina com essa nova classe reduziria ainda mais o LDL e reduziria desfechos, é isso? Sim, exatamente. Essa é a ideia futura, né? Exatamente, sim. Tá. E tem mais classes sendo estudadas, agora falando de outras coisas que não são LPA? Tem classes que estudam aí a questão de aférese de infusão de apolipoproteína de A para ver se infusão de medicamentos que aumentariam o HDL, melhorariam o desfecho cardiovascular. Esse é um Mas campo isso não que... foi provado. Como seria bom se provasse, né? É, Melhorar esse HDL. sim. Não tem como melhorar o HDL. Melhorar o HDL, assim, a gente vê que é mais exercício físico. O HDL baixo está muito ligado à síndrome metabólica, né? Então, Mas você nota consistência nessa resposta? Tipo, realmente aqueles pacientes que fazem exercício físico, melhoram o estilo de vida, depois o HDL sobe mesmo? Você nota essa consistência? Tem algum dado sobre isso? olha, Eu vou falar que os meus resultados não são muito... Mas meus resultados não importam, né? Se você me der um dado bom... assim, é que o que eu vejo mais é o oposto, né? O paciente que já tem a síndrome metabólica, já é obeso, então ele já tem um HDL baixo. Agora, realmente ver esse retorno, assim, o oposto não... Às vezes não tá lá, né? Pra É. gente ver, tá certo. Bom, para HDL a gente já falou, pro LDL também. O LPA, você tá solicitando LPA para os pacientes? Não importa se fazendo isso? Sim, a gente tem solicitado Sim. bastante. Até porque a gente está acompanhando esses estudos, É por né? motivo acadêmico, então. É acadêmico, basicamente. Até porque a gente não vai conseguir fazer Pois é. basicamente muita coisa, né? E para entender também, assim, se alguém pergunta assim para mim, e por que eu vou pedir, né, no meu consultório? Mas isso é uma coisa interessante, porque se você vê que é um paciente com LPA mais alto, talvez você queira ser um pouco mais agressivo, né? Então, eventualmente pedir um score de cálcio antes, deixar esse paciente um pouco mais na meta, ser mais rigoroso com Sei, ele. sei, Mesmo faz que seja um sentido. paciente que não tenha tido sentido. nenhum evento. Então, às vezes, uma LPA elevada, com histórico cardiovascular familiar, precoce. Puxa, eu já vou ficar em cima desse paciente. Já é um paciente muito mais de risco do que um outro que eu não tivesse todos esses componentes, entendeu? Sim, sim. Então, a justificativa de solicitar não se baseia só também no tratamento. É para eu aumentar a vigilância de risco quanto a esse paciente, sabe? Então, tem isso também. Sim. Para quem está ouvindo a gente, você sugeriria essa pessoa estando num consultório ou mesmo trabalhando em um hospital que não seja acadêmico, não seja por motivos de pesquisa, você sugeriria então essa solicitação com Sim. esse intuito? Aham, sim. Sim. Isso é o que está na diretriz americana que você falou. Na diretriz europeia Europeia, tá. e a canadense, pelo que eu Certo. vi, Que a sim. brasileira ainda não trata disso, A né? brasileira ainda não sugere, mas acredito que eles vão mudar, porque é uma coisa que também tem mudado pra gente, assim, na nossa realidade. A gente tem visto mais. Até a gente que às vezes fazer estudos, né, teses, aí vai ver de 2016 pra trás, não consegue ter essa informação, Nada, né? né? Nada. Mas eu acho que isso é uma coisa que vai começar a ser pedida com mais frequência, assim. Sim. E se um paciente chega, então, por exemplo, alguém solicitou baseado no seu conselho, baseado na diretriz americana. Essa pessoa chega com o LPA elevado. Vamos imaginar aqui algum cenário. E só. Alguma coisa? Só o LPA elevado? Isso aí é difícil. É uma informação muito isolada, né? O que a pessoa tem além disso? Provavelmente a mãe deve ter, o pai deve ter. Sei. Será que não tem algo familiar também? Eu perguntei isso que eu tô pensando assim, fosse eu, né? Eu ia fazer a calculadora de risco, Aham, eu ia ter a calculadora não depende desse resultado, então eu ia dar um resultado para ele, justo. Aham, aí eu dei um resultado baixo para o paciente, depois vem o LPA elevado, entendeu? Esse é aham. meu... Entendi, de E reestratificar, aí, né? será que... É, não é uma coisa que tá recomendada ainda, né? Não é um potencial reestratificador de Então risco, pronto, como o é score isso. de cálcio, né? Aham. Quem tá Que ouvindo a gente, então não é. não é, Tá. exatamente. Mas
Pode ser que mude, né? Mas de Sim. fato ainda não é. Não é o paciente que, por exemplo, eu tô num risco intermediário e peço um score de cálcio, vem maior que 100, maior que 400, e aí eu vou reclassificar ele Sim, para alto risco. sim. Não é isso? Não estamos aí ainda, né? Exatamente. Mas você acha que a gente vai chegar nesse ponto? Acredito que sim. Se Os esses estudos estão indo por estudos esse caminho. realmente provarem que a redução do LPA pelos medicamentos está associada a desfecho, Uhum. a redução de desfecho cardiovascular, acho que realmente vai ser uma coisa que vai ficar mais sob os nossos olhos, sabe? Sei, legal. Cecília, e como foi que você decidiu entrar no mundo do lípides? Assim, sempre, antes de entrar na cardiologia, eu sempre fui uma pessoa que gostava mais da área da prevenção, né? Então, Aham. as pessoas gostavam muito de faca na caveira, assim. Eu não gosto de prevenção, eu gosto do que chega ruim, né? Uhum. O infarto. Eu gosto de chegar antes disso, sabe? Então, a área da prevenção sempre eu me identifiquei muito. Sim. Gosto dessa coisa da conversa, de ver o que a gente pode mudar no estilo de vida de uma pessoa. Isso é muito legal. Uhum. E o Lipids, lá no Incor, sempre foi algo que foi muito forte, né? Tanto na questão acadêmica, quanto nessa questão mesmo de mexer na questão comportamental de um indivíduo. Uhum. Então, foi isso que me brilhou os olhos, sabe? Uhum. Então, eu me vejo um pouco tentando chegar num patamar antes do indivíduo chegar naquele ponto. Perguntando sobre isso já, mudando assim um pouco de assunto, mas depois a gente volta. A obesidade tem sido muito bem falada lá no setor de lípides ou outros setores estão falando sobre isso no INCOR? Ou ninguém, é da endócrina? Sobre mexer com a obesidade? Sim, Isso e é o risco cardiovascular, né? interessante também. Nós cardiologistas, a gente até teve uma palestra que eu vi na Socesp, que estava entre endocrinologistas e É o Bruno cardiologistas. Halper, né? Foi isso, Aham, é. aham, E a gente não tem muito esse tato para falar sobre obesidade com o paciente, né? A gente sei. não. O paciente chegar lá, a gente não. Às vezes não pesa. Uhum. Isso tem que ser Não, tem algo. que ser feito. Tem que Tem que ser. fazer. Tem Aham, sempre que ter isso como foco, né? Eu aham, acho que o cardiologista ainda tem que evoluir muito mais nisso. uhum. A gente lá no Fellow passa na endocrinologia, né? Ah, Então, passa, legal. tem essa questão do tratamento medicamentoso, acho que isso, até a questão de como você vai chegar no que o paciente está consumindo, Uhum, eles têm muito mais tato. Então, acho uhum. que talvez o cardiologista tenha que crescer um pouco mais nisso para ter um Sim, pouco mais de sensibilidade, sabe? sim, Mas a gente não estuda tanto obesidade assim, a gente acaba sendo um pouco entendi. mais Tem tanta coisa para estudar em lípides, né? farmacológico, né? É. É. E vamos lá, se chega uma pessoa aqui agora, entrou aqui na sala, sentou aqui conosco, um residente de cardiologia, e ele pergunta assim: Cecília, você recomenda que eu faça a residência de lípides? É bom o consultório depois? Vai abrir portas? Uhum. Fazer no Incor abre portas para alguma coisa? O que é que você responderia para ele? Eu responderia que sim, se vai abrir portas para o consultório, não sei dizer, né? Vou ver daqui para frente. Uhum, Mas eu acho que abrir portas para o mundo acadêmico e para a ciência demais, porque é uma área que cada vez tem um remédio novo, hein? Uma coisa é, impressionante, assim. E lá vocês participam dos estudos, A né? gente participa dos estudos, e isso tá sendo uma coisa muito legal também. A gente ser subinvestigador de um estudo, sabe? É algo Demais. muito interessante. A gente enxerga os vieses que tem, né? Uhum, Então, isso é muito enriquecedor. sim. É uma área muito rica. Eu recomendaria, assim, de mão cheia mesmo. Aham. Legal. Você é paulistana Sou. ou paulista? Paulistana mesmo. Sou da capital. É, né? É, Aí fez medicina no ABC, né? Você estava foi. me contando. Depois Isso. fez clínica Clínica lá também. lá e depois cardio em Core agora, Isso, e né? agora o fellow. Legal, legal. É, vamos lá, outra coisa aqui. Você pode falar, responder qualquer coisa, desde Brownwood até Harry Potter, tá? Tá. Recomende um livro para quem tá ouvindo pra gente. Um livro que vai fazer essa pessoa crescer. Olha, assim, não é um super livro filosófico, tá? Mas é um livro que coube bem pra mim agora, que foi o último que eu li, que chama A Biblioteca da Meia-Noite, não sei se você conhece. Não.
É um livro que fala sobre várias vidas que a gente poderia ter tido. Às vezes eu fico me perguntando, e se eu tivesse feito outra coisa, sabe? Eu fico falando, nossa, se eu tivesse feito tal caminho, escolhido outra área. Hum. E, e cada lugar, cada vida que a gente vive vai ter um porém, né? Vai ter uma vantagem e uma desvantagem. Então, esse livro fala muito sobre isso, sobre a Biblioteca da Meia-Noite é um lugar onde a gente vive as várias vidas que a gente achou que a gente pudesse ter tido. Legal. E pra gente parar de ficar achando que se pensar muito, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse feito isso, e ir na nossa decisão, a nossa vida sempre vai ter os ônus e os bônus, né? Então, cada fase da vida provém uma vantagem, assim. Então, eu recomendaria esse livro, me fez pensar bastante, assim. Ele é mais, então, no sentido de desencana. De achar que... de ficar pensando que tudo sempre poderia ser diferente e melhor. Às vezes a gente tem um pouco disso. De achar que a grama do vizinho é melhor. E se a gente tivesse entrado antes na faculdade, feito o trabalho científico antes. Puxa, vamos viver a partir de agora. A vida é essa e vamos lá. Legal. Acho que é isso. Legal. Muito bom, Cecília, muito bom. Você faria outra coisa da vida? Olha, eu sou muito da humanas, assim. É mesmo? Eu gosto muito de escrever. Legal. Então, eu não sei, às vezes eu me pego indo um pouco para essa área, né? Tentando me desviar um pouquinho. Gosto de arte, sabe? Gosto da escrita. Então, se eu puder acrescentar isso na minha vida, como eu venho acrescentando, acho que isso vai me fazer feliz, assim, sabe? Legal, legal. Mas escrever o quê? Ficção? Eu escrevo crônicas, textos, Depois deixa pro pessoal, os alunos Medcoff, quem tá ouvindo a gente, uma crônica sua pra gente Tá ler. bom. Vai ser Eu curioso, escrevi vai ser uma legal. vez no Ser Médico, faz tempo já. Sei. É a revista do Do Cremesp. Cremesp, Bacana. Muito bom. Ver se eu lembro o número do... Será que tem na internet? Tem um link? Tem. Então a gente vai deixar o link na descrição pra quem tá Tá ouvindo. bom, Pode ser? combinado. Boa, aí vocês comentam o que foi que vocês acharam disso. Chama de Dora Alice, é o nome do texto. Legal. Muito bom, Cecília. Obrigada. Bom, foi um prazer conversar com você. Prazer. Eu acho que já tem muita coisa a gente para aprender ainda sobre lípides. Como vocês sabem, eu sou da área da eletrofisiologia, então é uma área que a gente nota uma evolução constante, né? Constante mesmo. Eu acho que para quem ouviu a gente aqui já deu para dar uma boa atualizada e ter uns bons insights, né? Você deixaria algumas mensagens finais para quem está ouvindo? Bom, a lipoproteína acho que é algo que ainda vai começar a entrar na nossa rotina, né? Vai começar a ser pedido cada vez mais. Não subestime, mas também não superestime, né? Então, acho que tenha isso. Se tá no seu consultório, seguiria as novas diretrizes europeias e canadenses, pediria uma vez na vida. E acompanhar aí as novas drogas que estão para sair, para Vai sair ver se novidade, entrar em alguma... Ver se entrar na nossa rotina também essas drogas. Legal, Cecília. Muito bem, muito obrigado. Ó, pessoal, se você gostou desse episódio, então, não esqueça de seguir o Cardio Beats nas redes sociais, inscrever-se no canal. É muito importante que você se inscreva. Onde quer que você esteja ouvindo a gente, né? Em qualquer plataforma que esteja ouvindo. E compartilhar esse episódio, né? Compartilhar esse canal, porque a gente vai estar aqui com esse nível de conversa que a gente teve sempre, né? A gente tá montando um conteúdo muito bacana para quem nos ouve, tá bom? Fiquem atentos então para os próximos episódios e até a próxima. Obrigado, pessoal. Obrigada.